Em meus muitos anos estudando o sucesso no comportamento humano, percebi uma verdade fundamental. A diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que não realizam não é talento, inteligência ou sequer sorte. É ação. Simples assim. É a disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É sobre se obrigar a dar o primeiro passo e depois o próximo e o próximo, até que você tenha criado um impulso que te leva em direção aos seus objetivos. Agora sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Isso soa ótimo, mas é mais fácil falar do que fazer. E você está absolutamente certo. É mais fácil falar do que fazer. Mas aqui está a questão. Tudo que vale a pena na vida é mais fácil falar do que fazer. Entrar em forma é mais fácil falar do que fazer. Construir um negócio de sucesso é mais fácil falar do que fazer. Criar relacionamentos duradouros e significativos é mais fácil falar do que fazer. Mas só porque algo é difícil, não significa que é impossível. Na verdade, é justamente a dificuldade que o torna valioso. Deixe-me compartilhar um segredinho com você. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que alcançaram a grandeza em seus campos. Aqueles que realmente fizeram a diferença, todos têm uma coisa em comum. Dominaram a arte de se forçarem a agir. Aprenderam a superar seus medos, suas dúvidas e desculpas. Desenvolveram o hábito de fazer o que precisa ser feito, independentemente de como se sentem no momento. E aqui está a coisa linda. Essa é uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. Sim, você me ouviu bem. Qualquer pessoa. Não importa de onde você vem, qual é o seu histórico ou quais desafios você enfrentou na vida. Você tem dentro de você o poder de se forçar a agir. E quando você acessa esse poder, quando realmente o utiliza, não há limite para o que você pode alcançar. Mas deixe-me ser claro, isso não é sobre se forçar até o ponto de esgotamento. Não é sobre trabalhar sem parar, ignorando seu bem-estar. Não, o que estamos falando aqui é ação inteligente. É sobre tomar uma decisão consciente de seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. É sobre entender que seus sentimentos nem sempre estão alinhados com suas metas e aprender a agir apesar desses sentimentos. Agora, quero que você pense por um momento em algo na sua vida que você tem adiado. Talvez seja começar aquele negócio com que você sonha. Talvez seja ter aquela conversa difícil com um ente querido. Talvez seja finalmente se comprometer com aquele regime de saúde e fitness que você planeja há anos. Seja o que for, quero que você mantenha esse pensamento na sua mente. Sinta o peso disso. Sinta a ansiedade, o medo, a dúvida que vem junto. E agora quero que você imagine como seria a sua vida se você se forçasse a agir sobre isso. Imagine o senso de realização, o aumento da confiança, as novas oportunidades que se abririam. Imagine a pessoa que você se tornaria ao enfrentar esse desafio de frente. Isso, meus amigos, é o poder de se forçar a agir. Não é só sobre alcançar um objetivo específico. É sobre se tornar o tipo de pessoa que alcança objetivos. É sobre se transformar de alguém que espera pelo momento perfeito para alguém que cria momentos perfeitos através da ação decisiva. Mas aqui está o detalhe. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Não é um evento único, é um processo. Uma jornada que requer esforço constante e dedicação. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos nos aprofundar nas estratégias, nas mudanças de mentalidade e nas ferramentas práticas que você precisa para se tornar uma pessoa que se força a agir consistentemente. Então prepare-se porque vamos embarcar em uma jornada que pode muito bem mudar o curso da sua vida. Vamos explorar a psicologia por trás da procrastinação e como superá-la. Vamos discutir o poder da formação de hábitos e como isso se relaciona com agir. Vamos olhar para exemplos do mundo real de pessoas que dominaram essa habilidade e os resultados incríveis que alcançaram. E o mais importante, vamos falar sobre como você pode aplicar esses princípios na sua própria vida, começando hoje. Você está pronto? Você está realmente pronto para entrar em um novo capítulo da sua vida? Um capítulo onde você não é mais retido pelo medo ou pela dúvida? Um capítulo onde você age de forma ousada e decidida em direção aos seus objetivos? Se você está, então vamos começar. Vamos explorar o que realmente significa se forçar a agir. Agora, a primeira coisa que precisamos entender é que a ação é o antídoto para o medo. Veja bem, a maioria de nós foi condicionada a acreditar que precisamos nos sentir confiantes ou motivados antes de agir. Mas a verdade é que a ação cria confiança e motivação. É um belo paradoxo da psicologia humana. Quanto mais você age, mais confiante você se torna. Quanto mais confiante você se torna, mais fácil é agir. Pense assim, já teve alguma tarefa que você estava evitando?
Talvez fosse uma ligação difícil que precisava fazer ou um projeto que tinha que iniciar. Você adiava e adiava. E quanto mais esperava, mais assustador parecia. Mas então, quando finalmente se forçou a fazer, o que aconteceu? Não foi nem de perto tão ruim quanto imaginou, foi? Na verdade, provavelmente sentiu uma onda de energia e realização ao começar. Esse é o poder de se forçar a agir. Quebra o feitiço do medo e da inação. Mostra que você é capaz de mais do que pensa. E cada vez que faz isso, constrói um pouco mais de confiança, um pouco mais de impulso. Mas aqui está o segredo. Você não pode esperar que o medo vá embora antes de agir. Você tem que agir enquanto o medo ainda está lá. Tem que estar disposto a sentir o medo e fazer de qualquer jeito. É isso que separa os realizadores dos sonhadores. Os realizadores aprenderam a conviver com o medo, a usá-lo como combustível ao invés de deixá-lo paralisá-los. Agora, sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas Jim, e se eu falhar? E se eu agir e as coisas não derem certo? A isso eu digo, ótimo. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do sucesso. Cada fracasso é uma oportunidade de aprender, crescer, aprimorar sua abordagem. O único fracasso real é o fracasso de agir. Deixe-me compartilhar uma história pessoal com você. Quando eu estava começando minha carreira, tive a oportunidade de fazer um discurso em um evento empresarial local. Eu estava apavorado. Falar em público não era algo com que eu me sentia à vontade na época. Cada parte do meu ser estava me dizendo para desistir, para inventar uma desculpa e evitar a situação completamente. Mas eu me obriguei a fazer isso de qualquer maneira. E você sabe o que aconteceu? Foi terrível. Gaguejei e esqueci partes inteiras do meu discurso e podia sentir o desconforto da plateia. Foi um fracasso total. Mas aqui está o ponto. Eu sobrevivi. O mundo não acabou. E mais importante, aprendi lições valiosas com aquela experiência. Aprendi o que funcionava e o que não funcionava. Aprendi a me preparar melhor. E mais importante de tudo, aprendi que poderia enfrentar meus medos e sair do outro lado. Aquele simples ato de me forçar a agir, apesar do medo e desconforto, preparou o terreno para tudo o que veio depois na minha carreira. Foi o primeiro passo em um caminho que eventualmente me trouxe aqui, diante de vocês hoje. E é isso que eu quero para cada um de vocês. Quero que experimentem o poder transformador de se obrigarem a agir. Porque uma vez que você experimentar essa sensação de realização e crescimento, ficará viciado. Vai querer mais disso. E é aí que a verdadeira mágica acontece. Mas vamos ser claros, não se trata de agir de forma irresponsável. Não é sobre pular em situações sem pensar ou se preparar. Não, estamos falando de ação inteligente e com propósito. Trata-se de identificar os passos que te aproximam dos seus objetivos e ter a coragem de dar esses passos, mesmo quando é desconfortável. Então, como fazemos isso? Como cultivamos essa habilidade de nos forçar a agir? Bem, começa com a compreensão da natureza da motivação. Veja, a maioria das pessoas acha que a motivação funciona assim. Você se sente motivado e então age. Mas a verdade é que muitas vezes funciona ao contrário. Você age e então se sente motivado. Pense no exercício. Quantas vezes você não teve vontade de se exercitar, mas se forçou a fazer mesmo assim? E aí, na metade do treino, de repente, você se sentiu energizado e motivado? É porque a ação precede a motivação. O ato de fazer cria o desejo de fazer mais. Este princípio se aplica a todas as áreas da vida. Quer começar um negócio? Tome uma pequena ação hoje, mesmo que seja apenas pesquisar seu mercado por 15 minutos. Quer melhorar seus relacionamentos? Ligue para um amigo ou parente com quem você deseja se reencontrar. Quer escrever um livro? Sente-se e escreva um parágrafo mesmo que ache que está ruim. Essas pequenas ações podem parecer insignificantes, mas não são. Elas são as sementes de uma grande mudança. Elas criam um impulso, mudam sua mentalidade de passiva para ativa. E o mais importante, treinam seu cérebro a associar a ação a resultados positivos. Agora, já posso ouvir alguns de vocês dizendo, mas Jim, eu já tentei me forçar a agir antes e não deu certo. Eu sempre acabo voltando para os velhos hábitos e a isso eu digo bem-vindo ao clube. Todos nós já estivemos lá. Mudar comportamentos enraizados é uma das coisas mais desafiadoras que podemos fazer como seres humanos. Mas aqui está a boa notícia, também é uma das mais gratificantes. E existem estratégias que podemos usar para facilitar. Uma das mais poderosas é o que eu chamo de regra dos 5 segundos. É simples, mas incrivelmente eficaz. Veja como funciona. Quando você se sentir hesitando em agir,
Conte de 5 a 1 para trás. 5, 4, 3, 2, 1. Então se mova. Mexa-se fisicamente. Levante-se, dê um passo, pegue o telefone, abra o documento, seja qual for a ação. Faça isso imediatamente após a contagem regressiva. Por que que isso funciona? Porque interrompe o ciclo de hábito no seu cérebro. Ele contorna a parte da sua mente que inventa desculpas e racionalizações. É uma maneira de se enganar para agir antes que seus medos e dúvidas tenham a chance de tomar conta. Eu já vi essa técnica simples mudar vidas. Pessoas me disseram que usaram para abrir negócios, perder peso, reparar relacionamentos, superar vícios, tudo porque encontraram uma maneira de se forçarem a aquele momento crucial de ação. Mas a regra dos 5 segundos é apenas uma ferramenta no nosso arsenal. Outra estratégia poderosa é o que chamo de baixar a barra frequentemente. Não agimos porque ficamos sobrecarregados com o tamanho da tarefa à frente. Olhamos para nosso objetivo final, e ele parece tão distante, tão inalcançável, que nem sabemos por onde começar. A solução? Baixe a barra, faça o primeiro passo tão pequeno, tão ridiculamente fácil, que você não possa deixar de fazê-lo. Quer escrever um livro? Não se diga que você precisa escrever por horas todos os dias. Em vez disso, comprometa-se a escrever uma frase, só uma. Quer ficar em forma? Não tente fazer um treino de 1 hora logo de cara. Comece com uma flexão. Essas pequenas ações podem parecer insignificantes, mas servem a um propósito crucial. Elas te colocam em movimento. Elas quebram a inércia da inação. E uma vez que você esteja em movimento, é muito mais fácil continuar. É como empurrar um carro. A parte mais difícil é fazê-lo se mover na primeira polegada. Mas uma vez que está rolando, demora muito menos esforço para mantê-lo. Agora quero abordar algo importante aqui. Alguns de vocês podem estar pensando, Jim, isso tudo parece ótimo para pequenas tarefas do dia a dia. Mas e quanto às grandes decisões que mudam a vida? Como nos forçamos a agir quando as apostas são altas e o medo é esmagador? Essa é uma excelente pergunta. E isso nos leva a um dos aspectos mais cruciais de nos forçarmos a agir. Entender o custo da inação. Veja, muitas vezes focamos tanto nas potenciais consequências negativas de agir, que deixamos completamente de lado as consequências muito reais e muito sérias de não agir. Deixe-me dar um exemplo. Eu conheci um homem que tinha uma grande ideia de negócios. Ele fez suas pesquisas, tinha um plano sólido e até mesmo algum financiamento inicial alinhado. Mas ele estava paralisado pelo medo. Ele continuava adiando o lançamento de seu negócio, sempre encontrando razões para acreditar que agora não era o momento certo. Os anos passaram. E sabe o que aconteceu? Alguém apareceu com uma ideia semelhante e a transformou em uma empresa de milhões de dólares. O homem ficou arrasado. Ele percebeu que seu medo de falhar o levou exatamente ao que mais temia: perder uma grande oportunidade. Este é o paradoxo da inação. Ao tentar evitar a dor do fracasso, muitas vezes infligimos uma dor muito maior em nós mesmos. A dor do arrependimento, de imaginar o que poderia ter sido, de ver as oportunidades passarem. Então, na próxima vez que enfrentar uma decisão, uma chance de agir, quero que você faça algo. Quero que avance no tempo na sua mente. Imagine-se daqui a 5 anos se você não tomar essa atitude. Visualize de verdade. Como você se sente? Quais oportunidades você perdeu? Qual crescimento você sacrificou? Agora, imagine-se daqui a 5 anos se você agir. Mesmo que as coisas não saiam perfeitamente, e elas raramente saem, como você se sente sabendo que teve a coragem de tentar? O que você aprendeu? Como você cresceu? Quando você olha por esse lado, muitas vezes perceberá que o risco de agir é muito menor que o custo da inação. E essa percepção pode ser extremamente motivadora. Pode dar o impulso necessário para se forçar a agir, mesmo quando está com medo, mesmo quando está com medo, mesmo quando está com medo. Mas a questão é que isso não se trata apenas de ações ou decisões individuais. O que estamos realmente falando aqui é cultivar uma mentalidade de ação. Trata-se de se tornar uma pessoa que consistentemente escolhe a ação em vez da inação, que valoriza o progresso mais do que a perfeição, que entende que movimento supera a meditação toda vez. E isso nos leva a outro ponto crucial: o poder dos hábitos. Veja, forçar-se a agir fica muito mais fácil quando faz parte da sua rotina, quando é apenas o que você faz, em vez de uma luta interna constante. Pense em escovar os dentes. Você não precisa se forçar a fazer isso toda manhã e noite. Você não fica na cama pensando: será que eu realmente preciso escovar os dentes hoje? Não, você simplesmente faz. É automático. É um hábito. Agora imagine se tomar atitudes em direção aos seus objetivos fosse tão automático quanto. Imagine se sentar para trabalhar no seu negócio
ir à academia ou fazer aquelas ligações importantes fizesse parte da sua rotina da mesma forma que escovar os dentes. Esse é o poder da formação de hábitos. E é uma parte chave para se tornar alguém que consistentemente se força a agir. Mas como formamos esses hábitos? Como fazemos da ação nosso modo padrão? Começa com a consistência. Veja, o cérebro adora padrões. Está sempre procurando maneiras de conservar energia para tornar os processos mais eficientes. E quando você consistentemente toma uma certa ação, seu cérebro começa a automatizá-la. Ele cria caminhos neurais que tornam essa ação mais fácil e natural com o tempo. Mas aqui está o segredo, você tem que começar pequeno. Lembra-se o que dissemos sobre abaixar a barra? O mesmo princípio se aplica aqui, não tente mudar sua vida inteira de uma vez. Comece com uma ação pequena que você possa se comprometer a fazer todo dia, não importa o que. Talvez seja escrever por 10 minutos todas as manhãs. Talvez seja fazer uma ligação de vendas antes do almoço. Talvez seja fazer 5 flexões assim que sair da cama. Seja o que for, faça algo pequeno o bastante para conseguir fazer até nos seus piores dias. E então faça isso todos os dias. Sem exceções, sem desculpas. Force-se a tomar essa ação sempre. Será difícil no começo. Você terá que se empurrar conscientemente. Mas se continuar, algo mágico acontece. Depois de algumas semanas, você começará a se sentir desconfortável se não fizer. Vai parecer estranho não fazer. É aí que você sabe que o hábito está começando a se firmar. E quando você estabelecer esse primeiro hábito de ação, pode construir sobre isso. Pode aumentar gradualmente a dificuldade ou a duração. Pode adicionar novos hábitos. Antes que perceba, você criou um estilo de vida de ação, uma rotina diária que o move constantemente em direção aos seus objetivos. Mas sejamos realistas aqui. Mesmo com os melhores hábitos, mesmo com todas as técnicas e estratégias que discutimos, ainda haverá dias em que se forçar a agir parece impossível. Dias em que sua motivação está a zero e seus medos gritam para você ficar na sua zona de conforto. O que você faz então? Como se força a agir quando cada célula do seu ser está resistindo? É aqui que a mentalidade se torna crucial. E uma das mudanças de mentalidade mais poderosas que você pode fazer é separar suas ações das suas emoções. Sabe, muitas vezes cometemos o erro de pensar que precisamos sentir algo específico para agir. Achamos que precisamos nos sentir motivados, confiantes ou cheios de energia. Mas aqui está a verdade. Suas ações não precisam combinar com suas emoções. Você pode se sentir cansado e ainda ir à academia. Pode se sentir com medo e ainda assim fazer aquela apresentação. Pode se sentir desmotivado e ainda assim se sentar para trabalhar em seus objetivos. De fato, algumas das ações mais importantes que você tomará serão aquelas que você tomará quando não estiver com vontade. Essas são as ações que realmente te definem. Essas são as ações que separam os realizadores dos sonhadores. Então, da próxima vez que você enfrentar resistência, da próxima vez que lutar para se forçar a agir, lembre-se disso. Você não precisa estar com vontade de fazer. Você só precisa fazer. Seus sentimentos não mandam em você, suas ações mandam. Essa mudança de mentalidade é incrivelmente libertadora. Ela te liberta da tirania das suas emoções. Ela te coloca de volta no controle. Porque enquanto você nem sempre pode controlar como se sente, sempre pode controlar o que faz. Agora quero abordar algo que costuma surgir quando falamos sobre nos forçar a agir. Algumas pessoas se preocupam que essa abordagem signifique ignorar a intuição, se forçar demais ou negligenciar o autocuidado. Mas não é disso que estamos falando. Forçar-se a agir não significa ignorar as necessidades do seu corpo por descanso e recuperação. Não significa que você deve insistir quando está realmente doente ou exausto. E certamente não é ignorar aquela voz suave da intuição que às vezes nos diz para esperar ou reconsiderar. O que isso significa é reconhecer a diferença entre necessidades genuínas e desculpas. Significa ser honesto consigo mesmo sobre quando você está evitando agir por medo ou desconforto e quando você realmente precisa dar um passo para trás e recarregar. É sobre encontrar aquele ponto ideal entre empurrar e descansar, entre ação e reflexão. Porque a verdade é que o sucesso sustentável requer ambos. Você precisa de períodos de ação intensa, onde está ultrapassando seus limites e se forçando a crescer. Mas você também precisa de períodos de descanso e reflexão, onde recarrega suas energias e integra o que aprendeu. O segredo é ser intencional em ambos. Quando é hora de agir, se comprometa de verdade. Force-se a dar o seu melhor. E quando for hora de descansar, realmente descanse. Não descanse pela metade se sentindo culpado por não estar trabalhando. Dê a si mesmo permissão para recarregar completamente. Essa abordagem equilibrada não só leva a melhores resultados, mas é mais sustentável a longo prazo. Previna o esgotamento e permita que você mantenha seu impulso ao longo do tempo.
Agora vamos falar sobre outro aspecto crucial de se forçar a agir: responsabilidade. Veja, é uma coisa se comprometer consigo mesmo. É outra coisa completamente tornar esse compromisso público, ter outras pessoas te cobrando. Há algo poderoso que acontece quando compartilhamos nossos objetivos e intenções com os outros. Isso cria uma pressão externa que pode ser incrivelmente motivadora. Isso ativa nosso desejo natural de ser consistente, de cumprir aquilo que dizemos que vamos fazer. Então quero desafiar você a encontrar um parceiro de responsabilidade. Pode ser um amigo, um membro da família, um colega ou até mesmo um coach profissional. Compartilhe seus objetivos com eles. Conte especificamente quais ações você está se comprometendo a realizar. Então dê permissão para que eles verifiquem regularmente e façam as perguntas difíceis quando você não estiver cumprindo o combinado. Esse tipo de responsabilidade pode ser desconfortável às vezes. Nos obriga a enfrentar nossas desculpas e racionalizações, mas é exatamente por isso que é tão eficaz. Fornece aquele empurrão extra que às vezes precisamos para nos obrigar a agir. E aqui está um bônus. Quando você começa a agir de forma consistente e a alcançar seus objetivos, você se torna uma inspiração para os outros. Você se torna a prova viva do que é possível quando alguém se compromete a agir. E isso pode criar um efeito dominó lindo, inspirando outros a fazerem o mesmo. Agora, ao começarmos a encerrar nossa discussão, quero abordar um último ponto crucial. E é a importância de celebrar suas vitórias, não importa o quanto pareçam pequenas. Veja, forçar-se a agir nem sempre é fácil. Muitas vezes envolve enfrentar desconfortos, encarar seus medos e fazer coisas que você não necessariamente sente vontade de fazer. E se você não tomar cuidado, pode começar a parecer um sacrifício contínuo. Você pode perder de vista o porquê de estar fazendo isso desde o início. Por isso é tão importante reconhecer e celebrar seu progresso ao longo do caminho. Cada vez que você se força a agir, especialmente quando é difícil, isso é uma vitória. Sempre que escolhe o desconforto em vez da complacência, isso é uma vitória. Cada passo que você dá, por menor que seja em direção aos seus objetivos, é uma vitória. Celebre essas vitórias, deixe-se sentir bem com elas. Isso não é apenas dar-se um tapinha nas costas, embora isso também seja importante. É sobre reforçar a ligação em seu cérebro entre ação e resultados positivos. É sobre criar um ciclo de feedback positivo que torne mais fácil se forçar a agir da próxima vez. Então reserve um momento agora para pensar em uma ação recente que te levou mais perto dos seus objetivos. Talvez você finalmente tenha começado aquele projeto que estava adiando. Talvez você tenha tido aquela conversa difícil que estava evitando. Talvez você simplesmente tenha saído da cama em um dia que não estava com vontade. Seja o que for, quero que você reconheça isso. Sinta orgulho de ter tomado essa ação. Deixe que essa sensação de realização penetre em você. Porque cada ação que você toma, não importa o quão pequena pareça, é um passo para se tornar a pessoa que você quer ser. É um passo em direção à vida que você deseja criar. E é disso que se trata, meus amigos. Forçar-se a agir não é apenas alcançar metas ou tarefas específicas. É sobre se tornar a pessoa que faz as coisas acontecerem. É transformar-se de alguém que espera por oportunidades para alguém que as cria. É sobre viver uma vida com propósito e intenção, em vez de reação e arrependimento. À medida que chegamos ao fim do nosso tempo juntos, quero deixar um desafio. A partir de hoje, comprometa-se a forçar-se a tomar uma ação significativa todo dia para te aproximar dos seus objetivos. Não precisa ser algo grande. Lembre-se, estamos diminuindo a dificuldade para tornar isso viável. Mas precisa ser algo. Anote isso. Compartilhe com seu parceiro de responsabilidade e depois faça. Force-se a tomar essa ação, não importa o que aconteça, mesmo que não esteja com vontade, mesmo que esteja com medo, mesmo que não saiba como vai resultar. Porque aqui está a verdade. A pessoa que você se torna forçando-se a agir de maneira consistente é muito mais valiosa do que qualquer resultado específico que você possa alcançar. A confiança que você constrói, as habilidades que você desenvolve, a resiliência que você cultiva, essas são as verdadeiras recompensas de se forçar a agir. E ao fazer isso, dia após dia, semana após semana, você começará a notar algo incrível. As ações que antes exigiam tanto esforço começarão a parecer mais fáceis. Os objetivos que antes pareciam impossíveis vão começar a aparecer ao seu alcance. E a pessoa que você sempre sonhou em ser começará a aparecer uma ação de cada vez. Lembre-se, sucesso não é sobre o que você faz ocasionalmente, é sobre o que você faz consistentemente. É sobre os hábitos que você forma, as ações que você toma dia após dia. E tudo começa com a decisão de se forçar a agir, mesmo quando
especialmente quando você não sente vontade. Então, saia e haja. Force-se a seguir em frente, a crescer, a se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque o mundo precisa do que você tem a oferecer. O mundo precisa das suas ideias, da sua energia, das suas contribuições únicas. E a única maneira dessas coisas verem a luz do dia é se você se forçar a agir e trazê-las para a realidade. Obrigado pelo seu tempo e atenção hoje. Foi uma honra compartilhar essas ideias com você. Agora vá e faça acontecer. Force-se a agir e veja a sua vida se transformar diante dos seus olhos. O futuro está à sua espera. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e agarrá-lo. Obrigado e que Deus te abençoe.